Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, né? Eu tenho certeza que hoje vai ser bênção como tem sido todos os outros dias, amém? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje, que vai estar lá em João, capítulo 7 e 8. Nós vamos para o Evangelho de João hoje. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse dia, por essa semana que já está aí começando. Hoje já é terça-feira, Senhor, e somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor está comunicando com a gente, Pai, durante esses dias dentro do Evangelho, da vida de Jesus, da vida do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos, Deus, pelo Filho ter vindo e então ter nos mostrado como é ser filho, mesmo em uma sociedade totalmente caída, Senhor, sem o conhecimento de Deus. Nós temos a possibilidade, através de Jesus, da comunhão que nós temos com o Espírito Santo, então conhecer o desejo do teu coração, aquilo que o Senhor tem para nós, qual é o anseio do coração do Senhor para a nossa vida, como nós devemos nos comportar como filhos de Deus nessa terra, até que tudo seja restaurado com a volta de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem comunicado com a gente, que o Senhor tem falado ao nosso coração, que o Senhor tem nos ensinado um pouco mais da tua palavra. Sou grata, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Nós vamos então hoje para o Evangelho de João. Nós estamos na semana 44, né? Começamos ontem, hoje já é terça-feira, dia 24 de outubro. E a gente vai então para o dia 2, que é o capítulo 7 e 8 de João. Evangelho de João, capítulo 7, diz assim: Depois disso, Jesus foi para a Galileia e andava de aldeia em aldeia, porque queria permanecer fora da Judéia, onde os líderes judaicos estavam planejando a morte dele. Mas logo chegou o tempo da festa dos tabernáculos, uma das comemorações dos judeus, e os irmãos de Jesus disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, a fim de que os seus discípulos vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo, já que você está fazendo estas coisas desde que todos o conheçam. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: Agora não é o tempo certo para eu ir, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode odiar a vocês, mas a mim sim, porque eu o acuso de pecado e maldade. Vão vocês para a festa, mas eu não subirei ainda, porque para mim ainda não chegou a época certa. Assim ele ficou na Galileia. Mas, depois que os irmãos dele partiram para a festa, ele foi também, embora secretamente, ficando longe dos olhos do público. Os líderes judaicos procuravam achar Jesus na festa e andavam perguntando por ele. Havia uma grande discussão a seu respeito entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar a favor dele em público, com medo dos líderes judaicos. Então, quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar abertamente. Os líderes judaicos ficaram surpresos com o que dizia. Como é que ele sabe tanto, pois nunca esteve em nossas escolas? Perguntavam eles. Jesus respondeu assim: Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Todo aquele que apresenta suas próprias ideias está procurando aplauso para si mesmo. Porém, todo o que procura honrar aquele que o enviou é uma pessoa verdadeira. Não há falsidade nele. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês procuram matar-me? A multidão respondeu: O Senhor está dominado por um demônio. Quem está procurando matá-lo? Jesus respondeu: Eu fiz uma obra e todos vocês ficaram admirados, mas vocês circuncidam um menino até no sábado, toda vez que obedecem à lei de Moisés. Embora, na verdade, a lei da circuncisão não tinha sido
não tinha começado com Moisés, mas com os patriarcas. Pois se o tempo certo de circuncisão os seus filhos for num sábado, vocês fazem o que a lei de Moisés manda. Aliás, como deve ser mesmo. Ora, pois, por que vocês ficam cheios de ira contra mim pelo fato de curar um homem no sábado? Parem de julgar apenas pela aparência, mas julguem com justiça. Alguns do povo que moravam ali em Jerusalém diziam aos outros: não é este o homem que estão procurando matar? Porém, aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem nada. Será que as nossas autoridades reconheceram que ele é de fato o Cristo? Mas como pode ser ele? Pois nós sabemos onde esse homem nasceu. Quando o Cristo vier, ele simplesmente aparecerá e ninguém saberá de onde vem. Enquanto Jesus ensinava no pátio do templo, ele disse: sim, vocês me conhecem e sabem onde eu nasci e me criei, mas eu fui enviado por alguém que vocês não conhecem, e ele é a verdade. Eu o conheço porque eu estava com ele e ele me enviou a vocês. Então os líderes judaicos procuraram prender Jesus, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre a multidão creram nele e diziam: afinal de contas, que milagres se esperam que o Cristo faça, que este homem não tenha feito? Quando os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas a respeito de Jesus, ele e os sacerdotes principais enviaram guardas do templo para prender Jesus. Mas Jesus lhes disse: eu vou ficar aqui um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me acharão. Vocês não poderão ir aonde eu vou estar. Os líderes judaicos disseram uns aos outros: para onde será que ele está planejando ir? Pode ser que ele esteja pensando em deixar o país e ir para o nosso povo em outras terras. Ou pode ser que até mesmo aos povos que não são judeus. O que será que ele quis dizer quando falou: vocês me procurarão, mas não me acharão? E vocês não poderão ir aonde eu vou estar? No último e mais importante dia da festa, Jesus disse ao povo em alta voz: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crer em mim. Ele estava falando do Espírito que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Quando o povo ouviu dizer isso, alguns declararam: este homem de fato é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram: mas como pode o Cristo vir da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo virá da linhagem real de Davi, da cidade de Belém, onde Davi morou. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém tocou nele. Os guardas do templo, que tinham sido enviados para prender Jesus, voltaram aos sacerdotes principais e aos fariseus. Por que vocês não trouxeram o acusado? Perguntaram eles. E eles responderam: nós nunca ouvimos alguém falar assim. Então vocês também foram enganados? Eles perguntaram: então vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus: existe pelo menos um de nós entre as autoridades ou fariseus que creu nele? Mas esse povo ignorante que não conhece a lei é maldito. Então Nicodemos, um deles, que antes foi secretamente procurar Jesus, tomou a palavra e perguntou-lhes: a nossa lei permite condenar um homem antes mesmo de que ele seja julgado? E eles responderam: você por acaso também é da Galileia? Procure nas Escrituras e veja você mesmo, da Galileia não saem profetas. Então a reunião terminou e cada um foi para sua casa. Capítulo 7, então, de João, que é um dos evangelistas, né? É um dos evangelhos que talvez seja tão diferente dos outros três, porque João tinha uma maneira, né, de transmitir o evangelho, a vida de Jesus, o ministério de Jesus de uma forma muito pessoal, não que os outros não sejam, mas João, por ter vivido intensamente com Jesus durante todo o seu ministério, e ele está escrevendo isso posterior, né, não foi no tempo dos acontecimentos. João está escrevendo isso bem lá na frente, muitos anos já depois da morte de Jesus, ele está fazendo o seu relato, então ele traz à tona toda essa inspiração da divindade de Jesus,
desse poder do Cristo, né, que tinha vindo, tinha sofrido e morrido. Então, João tem uma maneira muito diferente de escrever, talvez um dos 4 evangelhos mais profundos de se ler, de se compreender, de se interpretar, mas ao mesmo tempo, quando você medita em João, você tem uma maneira toda especial de conhecer Jesus e de ser então impactado pela presença do Espírito Santo com os escritos de João, ok? Então, João está falando dessa festa de tabernáculo em que Jesus vai até lá, meio que secretamente, porque eles já estavam procurando prender Jesus nessa época, eles já estavam em confusão a respeito de quem era Jesus, se ele era um profeta, se ele era o Cristo, se ele não era, se ele era simplesmente um homem que estava possesso de demônios. Havia toda uma discussão no meio judaico, né, entre os religiosos, fariseus, saduceus, zelotes e tudo mais. Entre o povo, né, havia muita disputa de querer saber quem Jesus era. Capítulo 8, gente, de João, seguindo aí. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. E quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinho Jesus com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá embora e não peques mais. Depois, em um de seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você está testemunhando acerca de si mesmo, por isso o seu testemunho não tem valor. Jesus lhes disse: embora eu testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês me julgam sem conhecer os fatos. Eu não julgo ninguém. Mesmo se estivesse julgando, seria um julgamento absolutamente correto em todos os sentidos, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. As leis de vocês afirmam que se 2 homens concordarem sobre alguma coisa que aconteceu, o testemunho deles é válido. Ora, eu testemunho de mim mesmo e meu Pai que me enviou é a outra testemunha. Onde está o seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: vocês não sabem quem sou eu, portanto não sabem quem é o meu Pai. Se me conhecessem, então vocês também conheceriam o Pai. Jesus fez essas declarações enquanto estava na parte do templo perto da caixa de ofertas, mas ele não foi preso porque a sua hora ainda não havia chegado. Depois ele disse outra vez: eu vou embora, vocês me procurarão e morrerão em seus pecados. Vocês não podem ir para onde eu vou. Isso levou os judeus a perguntar: estará ele pensando em se matar? Ou o que ele quer dizer com vocês não podem ir para onde eu vou? Então ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Diga-nos, quem é você? Exigiram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre disse que era. Eu poderia julgar vocês por muitas coisas e ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Porém, ninguém entendeu que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então perceberão que eu sou o que não tenho falado a respeito
e que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas, pelo contrário, falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que quer dizer com libertará? Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E apesar disso, alguns estão querendo matar-me, porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Eu estou dizendo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, seguiriam o bom exemplo dele. Mas em vez disso, estão procurando matar-me. E tudo porque eu disse a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não faria uma coisa dessas. Vocês estão obedecendo ao seu pai quando agem dessa forma. E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é o próprio Deus. E Jesus continuou: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que vocês não podem entender o que eu estou dizendo? É porque são impedidos de fazê-lo. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado? E já que eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isto prova que não são dele. E eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão em dizer que você é samaritano e está dominado por um demônio? Não, disse Jesus, não estou dominado por nenhum demônio, porque eu honro ao meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas existe alguém que a busque para mim, e ele é o juiz. A verdade é que todos que obedecem à minha palavra jamais morrerão. Então os líderes dos judeus disseram: agora sabemos que você está dominado pelo demônio. Até Abraão e os profetas mais poderosos morreram, e você ainda diz que obedecer-lhe vai tirar um homem da morte. Quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e maior do que os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Então Jesus disse isso: se eu estou apenas glorificando a mim mesmo, isto não tem valor algum. Porém, é o meu Pai quem vocês dizem que é o seu Deus, quem está me glorificando. Mas vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, tanto quanto vocês. Mas a verdade é que eu conheço o Pai e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, exultou ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu e ficou alegre. Os líderes judaicos disseram: você não tem nem 50 anos de idade e viu Abraão? Jesus respondeu: a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. Neste ponto, os líderes judaicos apanharam pedras para matar Jesus, mas ele se ocultou deles e deixou o templo. Gente, capítulo 8 de João é um texto tão forte a respeito de quem é Jesus, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o enviado do Pai, de que a verdade está nele, de que aqueles que não creem em Jesus, que não creem na sua palavra, que não creem no seu testemunho, que não creem que ele veio em carne, que morreu e ressuscitou, ele está dizendo que nós não somos filhos de Deus, aqueles que não creem, mas aqueles que creem sim. Aqueles que não creem, ele está dizendo para os judeus aqui, para os líderes religiosos: se vocês não creem em mim, vocês são filhos do seu pai. E aqui o pai com letra minúscula.
ele está falando do próprio diabo, ele está falando da palavra que foi liberada por Deus lá em Gênesis 3, de que os filhos do diabo, né, seriam contrários aos filhos de Deus. Então, assim, a profecia se cumpre totalmente em Jesus, porque essa é a verdade, né? Todo aquele que é nascido da carne, que é nascido do pecado, não reconhece Jesus. Mas todo aquilo que é nascido de Deus, pela fé, pela palavra, esse sim reconhece a Jesus. Gente, a gente poderia aqui estudar essa palavra tão profundamente por dias, por horas, porque é muito profundo o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem de João capítulo 8, e ele vai falar, na verdade, em todo o evangelho de João. João vai ser muito forte a respeito dessa divindade de Jesus, de que ele é o Filho de Deus, e da forma como ele, então, falava a respeito dele mesmo, a respeito da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição, de que ele era o Filho enviado do Pai. Como isso é poderoso, amém? Então que vocês possam ir aproveitar a terça-feira de vocês, se vocês tiverem mais oportunidade, mais tempo, né? De meditar um pouco mais nessa palavra, dar uma esmiuçada aí nos versículos, né? Anota algumas coisas, deixa o Espírito Santo ministrar a vida de vocês aí, eu tenho certeza que vai ser bênção demais se vocês conseguirem, né, extrair um pouco mais daquilo que o Senhor está falando nesse texto para nós. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Amém?